Cada domingo tem uma presença ilustre no nosso papo de domingo. E hoje a gente está aqui com a deputada estadual Laura Cito, né? Uma referência aí hoje na Assembleia, uma mulher jovem, negra, que está fazendo um belo trabalho na Assembleia, que nos orgulha muito. Essa tua luta na Assembleia, ao lado do Valdeci, vocês são colegas, né, de bancada, então como que tá essa luta, esse trabalho de vocês na Assembleia? Então, para mim é uma alegria imensa poder compartilhar o dia a dia com o Valdeci, que para mim é uma pessoa que é uma inspiração. Eu sempre estava falando mais cedo, né, que quando eu fico cansada eu lembro do Valdeci, que é uma pessoa que visita as pessoas, que escuta todo mundo, que é sempre gentil e humano. E eu acho que a política ela tem que ser assim, né? É um pouco das pautas que eu toco, são muito similares às pautas que o Valdeci toca, né? Quando eu era vereadora, a gente apresentou, né, o tema da renda, o tema do combate à fome, são as minhas pautas prioritárias, né? E para mim é muito bacana essa troca, essa aprendizagem, né? E, enfim, então está sendo uma experiência muito bacana. E tu te imaginava estar na Assembleia como deputada e sendo a primeira mulher negra como deputada estadual? Sabe, Serginho, que eu poucas vezes estive mais no dia a dia da Assembleia. Nunca nem trabalhei na Assembleia, frequentava a Assembleia, não assim com não no cotidiano. E quando me convidaram para eu topar esse desafio de concorrer deputada, para mim fui bastante receosa, porque eu estava com um Pedrinho pequeno, Pedrinho com 1 ano e pouco, e eu comia que eu vou viajar o estado com um bebê de colo, né? Enfim, daí minha mãe e minha sogra, meu companheiro disseram, não, a gente te ajuda, a gente vai, cada um fica um pouquinho com ele, vamos para esse desafio. E eu jamais imaginava que nós iríamos conseguir eleger uma bancada negra, né? Então isso também foi super bacana, né? Acho que também um movimento, digamos assim, de afirmação de uma agenda política, de uma transição geracional, mas também de afirmação da pauta de direitos sobre uma outra perspectiva e principalmente, Valdeci, tu que é das nossas primeiras lideranças do PT no estado, um reconhecimento do trabalho que veio antes. Né? Porque nós somos frutos das políticas públicas do governo Lula, né? Nós acessamos a universidade, fomos do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, né? Várias dessas lideranças jovens negras que emergem nesse momento são fruto das políticas públicas dos nossos governos e agora retornam, né? Como também protagonistas do fazer política. E isso é muito legal, né? Para mim, pessoalmente, foi um enorme de uma experiência ter conhecido a Laura antes, ela na juventude do PT, no momento negro, depois vereadora. Quando ela se elegeu vereadora a primeira vez em Porto Alegre, já foi uma surpresa muito positiva, né? E foi exatamente, deu assim a dimensão da importância que tem desses espaços. Então acho que não só a experiência, a capacidade, o diálogo, a militância que a Laura tem, e tem sido para nós assim um exemplo muito positivo, com pautas extremamente importantes. E a gente tem um processo, né, mesmo que a gente já tenha muito mais experiência do ponto de vista de caminhada, mas é um processo de ensinante e aprendente permanente, entendeu? Então... Laura, tu como uma mulher jovem na Assembleia, tu falou da questão do Pedrinho, né? Eu e várias outras mulheres nos identificamos com isso, né? A gente que trabalha, que está na luta política, porque é uma luta tão difícil, que é tão árdua, que a gente não tem horário, que a gente não tem dia. Fala um pouquinho como que é ser mãe na política e ter praticamente, o Pedrinho nasceu ali, né? Então... Não, foi muito louco, porque eu descobri que estava grávida 2 meses antes de iniciar a campanha para vereadora. E era pandemia. E a minha mãe, minha sogra de cabelo em pé, como é que essa guria vai sair por aí fazendo campanha grávida, o perigo que era, né, a pandemia. E eu, né, topei o desafio, claro, sempre com todos os cuidados, né, mas aquele medo que todo mundo ficou, né, durante a pandemia. Então, quando eu assumi como vereadora, o Pedrinho logo em seguida nasceu. E foi uma experiência para mim transformadora da forma que eu vejo a política. E da forma que eu vejo, inclusive, as pautas das mulheres. Porque por mais que a gente tenha um debate, acho que até a gente vivenciar aquilo, a gente não vê, né? O projeto de lei que eu aprovei em Porto Alegre foi super bacana, foi sobre as salas de aleitamento nos espaços do município, nos espaços públicos do município. E isso foi super bacana porque eu recebi relatos de mulheres de variadas posições políticas falando da dificuldade de amamentar. Né, jornalistas falando que tinham que ir até o banheiro das emissoras para poder amamentar. Teve um dia que para mim foi muito simbólico, que eu estava indo para casa, parei no posto de gasolina e uma policial militar estava saindo do banheiro do posto de gasolina, que todo mundo sabe que, né, não é o lugar mais limpo do mundo, com um extrator de leite e uma mamadeirinha. E eu fiquei pensando, isso é o dia a dia, né, das mulheres. E o quanto que a gente poder pensar a política pública com esse olhar
o pessoal chama de mais sensível, mas não é mais sensível, né? É da vivência, é humano, né? Nos possibilita ver as mesmas cenas sobre um outro ângulo. E a maternidade tem sido muito, muito bacana, porque me transformou e transformou a forma que eu vejo a política. E essa experiência tua e de tantas outras também nos deu, principalmente em 2022, quando eu fui presidente da Assembleia, e nós garantir também a sala da amamentação, né, para as mulheres na Assembleia, não só quem é da Assembleia, mas qualquer mulher que chegasse na Assembleia que precisasse amamentar ou trocar fralda, enfim, tem uma sala especial que nós criamos em 2022. Eu acho que isso é muito positivo também. Quero também agradecer, né, a parceria, a oportunidade, desejar muito êxito nessa caminhada, muita luta, que eu acho que você nos representa muito. Parabéns pelo trabalho. Eu aprendo muito com Santa Maria, né, a forma de militar, de organizar o movimento social, essa conexão orgânica, né, e o Valdeci é um exemplo disso, né. Eu sempre digo que a gente é a somatória da nossa caminhada e o Valdeci é um exemplo dessa coerência. Então, quer dizer que nós estamos se sentindo muito importante, que a cada papo de domingo, né? Exato. E o bom saber que essas pessoas estão do nosso lado, né? Junto com a gente aí, lutando por uma sociedade mais justa e igualitária, né? Então, até o nosso próximo papo de domingo. Um bom domingo a todos e todas. bom domingo. Isso.